Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui, onde nós temos essa oportunidade de estudar um pouco mais da palavra do Senhor nessa quinta-feira. E podemos dar graças a Deus por isso, por esse tempo em que nós temos de aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Convido aos irmãos a gente iniciar esse nosso período com uma oração para que Deus nos abençoe e ilumine a nossa mente para que possamos entender a sua palavra. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela sua palavra, a sua palavra que nos santifica, a sua palavra que traz salvação, Senhor Deus, para a humanidade. Obrigado que nós temos acesso a ela. Obrigado porque a tua palavra também já está traduzida em nossa língua e nós temos esse acesso, podemos ler a ela. Rogamos a Ti que o Senhor abençoe nossa mente e nosso coração para que possamos, Senhor Deus, valorizar a sua palavra, porque muitas pessoas ainda não têm acesso a ela. E nós temos esse livre acesso, que possamos, Senhor Deus, dar o devido valor à tua palavra, reverenciar a tua palavra e que rogamos a Ti também, que o Seu Santo Espírito use a tua palavra para falar aos nossos corações e trazer as mudanças necessárias para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então, eu queria dar aqui continuidade naquele estudo que nós estamos fazendo sobre a salvação. E nós já estudamos vários temas que abordam a salvação. Já vimos ali um pouco sobre a regeneração, vimos também sobre a redenção, que é estar livres do pecado, vimos também sobre a substituição, que Cristo tomou nosso lugar ali na cruz do Calvário. O preço da condenação do pecado caiu nas costas de Jesus Cristo. Isso aí se chama substituição. E hoje gostaria de ver um outro tema muito importante da Escritura, que fala também sobre a salvação. Esse tema é a justificação. Então nós veremos o que a palavra de Deus fala sobre a justificação. O que é alguém ser justificado, ser declarado justo diante de Deus. Um tema muito importante que nós temos aqui nas Escrituras, a justificação. O texto base que eu quero usar aqui está em Atos, capítulo 13, versículos 38 e 39. E este texto base diz assim: Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Um texto base falando da justificação. Paulo, aqui na sua primeira viagem missionária, ele com Barnabé, pregando a palavra de Deus, e eles falaram ali sobre a justificação. Interessante notar que ali, na sua primeira viagem missionária, Paulo com Barnabé, eles estavam pregando a palavra de Deus, falando da justificação na igreja ali na região da Galácia. Logo depois, ele teve que escrever uma carta para os Gálatas, que é a nossa carta que nós temos aí na Bíblia, a carta aos Gálatas, e Paulo trata especificamente sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Um assunto muito importante para todas as pessoas. É um ato que acontece na conversão. No momento em que você crê em Jesus Cristo, você é declarado justo. Perceba bem, não é um processo que vai acontecendo. Por exemplo, nós estudamos sobre a regeneração. A regeneração é um ato que acontece no momento da sua conversão. Você nasceu de novo. Não é um processo que te acompanha para a vida inteira, mas é um ato no passado, quando você crê em Jesus Cristo, acontece imediatamente num piscar de olhos. A redenção, outro assunto que nós estudamos também, é um ato instantâneo. Acontece num piscar de olhos. No momento em que você crê em Jesus Cristo, você é redimido, você é liberto, tirado do mercado de escravos e transportados para o reino do Filho do seu amor. Um ato instantâneo, imediato. Um outro também que nós vimos ali sobre a substituição, que fala mais a respeito dos nossos pecados sendo transportados em Jesus Cristo, sendo transferidos, a condenação do nosso pecado sendo transferidos para Jesus Cristo. E a justificação é um outro ato que acontece imediatamente. Não é um processo que nós carregamos, né, que a gente vamos ser justificados ao longo da vida. Não. A justificação, ela acontece imediatamente à sua conversão.
Quando você creu em Jesus Cristo, naquele momento que você se deparou ali com a realidade dos seus pecados, a realidade da sua condenação, a realidade que você iria para o lago de fogo e você entregou a sua vida a Cristo e você creu no sacrifício de Jesus Cristo, você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, naquele momento você foi justificado. Então note que não é um processo demorado, mas é um ato instantâneo. No momento que você crê, você se torna justo, é declarado justo. E justificação, meus irmãos, fala sobre isso. Justificação é nós sermos declarados justos, é nós sermos declarados sem culpas, sem nenhuma condenação. Isso é alguém ser justificado. É Deus declarar, olha, você não tem mais nenhuma condenação. É Deus declarar, olha, não estou vendo culpa em você. Você é alguém sem culpa, você é alguém que está justificado. Este é o ato da justificação. E para exemplificar, gostaria que você pensasse aqui numa cena do tribunal. E a gente vai começar a entender um pouco melhor sobre a justificação. Imagine a cena do tribunal, onde existe o réu que está sendo acusado. Então, ali do lado dele tem um advogado de acusação que está mostrando que ele é culpado, que ele cometeu vários crimes. Do outro lado está o advogado de defesa, que está mostrando para o juiz que o réu não é culpado, que ele é inocente, ele não cometeu transgressão, não cometeu nenhum crime e nenhum tipo de delito. O juiz, analisando toda a situação, ele então nota, então perceba na situação, ele então nota que o réu é inocente. Então o que ele vai fazer? Vai declarar, vai bater o martelo e declarar o réu como um justo. Olha, você está justificado, eu estou vendo, analisando toda a situação e não existe nenhuma culpa em você. Você agora foi justificado. Então, pensando um pouco na cena do tribunal, né? Só que agora tem uma questão. A nossa situação, pensando na nossa justificação em Cristo Jesus, a nossa situação tem uma problemática. Nessa história que nós vimos sobre o réu ali sendo acusado, ele foi justificado, o juiz analisou e percebeu que ele não tinha cometido crime. Ele não tinha cometido nenhum delito, nenhum pecado, ele tinha ali para ser condenado, onde ele merecia a condenação. Por isso ele foi então justificado, foi declarado justo. Olha, não estou vendo em você nenhum tipo de pecado. A nossa situação existe uma problemática porque nós cometemos o crime, nós cometemos os delitos, nós temos pecado em nossa vida. Como então o juiz vai nos declarar justos, sendo que nós cometemos o crime? A palavra de Deus mesmo fala, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Note bem, todos nós pecamos. Como então o juiz vai nos declarar, nesse tribunal, vai nos declarar que nós somos justos e não temos nem uma culpa? A palavra de Deus também diz, não há um justo, nenhum sequer. Perceba bem a nossa situação, perceba bem a nossa problemática. Nós somos culpados, nós cometemos crimes, nós cometemos delitos. Como então o juiz do tribunal vai nos declarar justos? Só que, meus irmãos, como nós vamos entender melhor sobre a justificação, essa problemática, ela se resolve quando nós entendemos que a condenação do nosso pecado, ela é transferida para Jesus Cristo. Quando nós entendemos essa transferência da condenação do nosso pecado, aí nós entendemos como Deus pode nos declarar justificados sem nenhuma culpa e Ele olha para nós enxergando nós em Cristo Jesus. Quando nós entendemos que os nossos pecados, a condenação do nosso pecado foi transferida a Jesus Cristo, essa problemática do tribunal onde nós somos culpados acaba sendo totalmente resolvida. Imagine agora, de novo, a cena do tribunal. Na anterior, nós vimos que o réu não era culpado. Agora é diferente. Nós vamos ver aqui uma problemática onde ele é realmente culpado. Então imagine a cena do tribunal novamente, o juiz analisando a situação, o réu ali sendo acusado pelo advogado de acusação. Olha, ele cometeu vários crimes, vários delitos, ele é pecador, ele é culpado, e um advogado de acusação apontando o dedo, mostrando que o réu é culpado mesmo.
E o advogado de defesa ali também fazendo a sua defesa. Mas analisando todo aquele caso, o juiz ele vai perceber que realmente o réu ali tem provas realmente que ele cometeu o crime. Ele realmente é culpado. E o juiz, para ser justo, porque senão o julgamento não seria justo, ele tem que condenar o réu. Imagine que aquela situação, a sua pena tinha que ser a pena de morte. Então ele vai lá e declara, olha, você é culpado, você merece a morte. Aquele homem realmente é culpado. Essa é a nossa situação. Nós somos culpados. Aquele homem realmente é culpado e merece toda a condenação. Só que aí vem a solução. Imagine que o advogado de defesa aparecesse ali naquele momento, pedia a palavra e falava ao juiz. Olha, senhor juiz, este homem realmente é culpado, ele realmente vai ser condenado, ele realmente merece a condenação, merece a pena de morte. Mas eu estou aqui neste momento e peço a transferência da condenação dele para mim. O juiz, analisando aquele caso, ele aceita transferir a condenação do réu para o advogado de defesa. E agora o advogado de defesa vai pagar o preço do pecado. Ele então vai morrer a pena de morte no lugar do réu. E o réu é declarado justo, é declarado justificado porque alguém já pagou a penalidade da sua condenação. Meus irmãos, perceba bem, nessa situação foi a mesma coisa que Jesus Cristo ele fez por nós. Nós como réus, sentados ali no banco dos réus, nós fomos condenados, fomos achados impuros, foi provado que nós cometemos delitos, cometemos crimes e cometemos pecados. E nós merecemos justamente a condenação. Deus, para ser justo, ele precisa nos condenar. Só que apareceu um advogado de defesa. Apareceu alguém na história falando para esse justo juiz, eu vou pagar o preço no lugar dele. Pode justificar ele. Toda a culpa, todo o crime que ele fez vai cair sobre mim. E Jesus Cristo, ele morreu ali na cruz do Calvário em nosso lugar. Meus irmãos, essa é a história da justificação. Quando Cristo pegou a nossa culpa, Deus ele nos declara agora justo, porque ele nos vê em Jesus Cristo. Nós agora somos justificados. Somos vistos por Deus como alguém que nunca tinha cometido pecado. Nós somos declarados justos porque Jesus Cristo ele pagou o preço ali na cruz do Calvário. Isso é justificação. Acontece instantaneamente. No momento em que você crê, Deus ele bate o martelo. Você foi justificado porque o meu filho lá na cruz já pagou pelos seus pecados. Você não precisa pagar eternamente pelos seus pecados, porque eu já aceitei o sacrifício do meu filho lá na cruz em seu lugar. Ele foi o seu substituto e por causa disso, agora você recebe a justiça dele dentro de você. Você então é declarado justo, você é justificado. Meus irmãos, que lição preciosa e que mensagem preciosa nós temos em nossas vidas. Pensando bem, a justificação, ela não vai mexer com o seu emocional. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você não vai sentir, olha, agora eu fui justificado e todo aquele sentimento. Não, a declaração de ser justo foi algo que foi feito no céu. Então, no dia da sua salvação, talvez você não vai sentir nada, mas creia nisso, que Deus, ele te declarou justificado, declarou você uma pessoa justa por Jesus Cristo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui temos essa maravilhosa história de que em Cristo nós somos justificados. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 33. Sempre lembrando, o importante para nós no estudo da palavra de Deus, mesmo estudando qualquer porção da palavra de Deus, o importante é nós sempre basearmos o nosso estudo na Bíblia. É você conhecer os versículos que falam sobre regeneração, que fala sobre substituição, que fala ali sobre a justificação. Qualquer assunto, o importante é você conhecer esses versículos. E Romanos 8:33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Meus irmãos, você é um eleito de Deus.
Meu irmão, você é um crente salvo em Jesus Cristo, você que já creu em Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que é Deus quem nos justificou. Por causa disso, ninguém mais pode intentar acusação contra nós. Não pode aparecer mais um advogado de acusação apontando o dedo para nós, mostrando os nossos erros, porque Cristo Jesus já pagou por todos os nossos pecados ali na cruz. As palavras do advogado de acusação, que é Satanás, que lá em Apocalipse é conhecido como acusador de nossos irmãos, não surte efeito nenhum, porque o nosso advogado de defesa já pagou pelos nossos pecados e o justo juiz nos declarou justificados. Toda a palavra do advogado de acusação é uma palavra que não surte efeito nenhum. Quem tentará acusação contra você? Foi Deus quem te justificou. Descanse nessa palavra. Satanás não pode mais, não tem esse poder, essa influência de nos acusar, porque Jesus Cristo fez uma obra muito maior do que os que Satanás está fazendo, que é a acusação. Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. Mas cabe aqui, para a gente entender um pouco melhor sobre a justificação, como um homem, então, hoje em dia, ele pode ser justificado. Vimos aqui um pouco sobre o cenário do tribunal, como um homem é declarado justo, como o advogado de defesa tomou a sua culpa, e hoje, de um termo mais prático, como o homem hoje pode ser, então, declarado justo por Deus, porque lá no céu não entrará pessoas injustas. Perceba bem, somente os que foram declarados justificados que poderão entrar no céu. Então, como pode um homem alguém hoje ser declarado justificado? Como alguém consegue alcançar a justificação? Será que é por nossas boas obras? Será que o homem se esforçando bastante, sendo bonzinho, deixando as coisas ruins de lado, deixando de falar palavrão, deixando de fumar, deixando de beber, agradando as pessoas em tudo, será que é desta maneira que ele vai conseguir alcançar a justificação? Será que Deus estará lá no céu, olhando para os homens aqui na terra e percebendo quem dos homens é o mais bonzinho? E assim, talvez ele receba a justificação? Olha só o que a palavra de Deus diz em Isaías 64, versículo 6. Lerei aqui só o começo do versículo. Diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Note bem o que o versículo está falando. Nós somos sujos. Toda a nossa boa obra, até as obras mais excelentes que você talvez faça, suas obras de justiça, Deus as vê como trapo de imundícia. Ele não pode aceitar as suas obras. Não é através das suas boas obras, do seu bom comportamento, que você alcançará a justificação. Perceba bem, não é através do seu esforço que você alcança a justificação. Então, esta ideia que está impregnada na mente de muitas pessoas, que a justificação ou a salvação é conquistada através de um bom procedimento, através das boas obras, através de um esforço próprio seu, de frequentar a igreja, de dar dízimo para a igreja, ou qualquer outro tipo de esforço, tire essa ideia da sua mente. A palavra de Deus está deixando bem claro que as nossas boas obras, Deus está vendo como trapo de imundícia, ele não aceita. E Deus, sendo Deus santo, ele não aceita coisas imundas vindo da gente. Tudo aquilo que você tem para oferecer a Deus, ele enxerga como um trapo de imundícia. Então, note bem que não é pelas suas boas obras que você será justificado. Então, como que eu posso ser realmente justificado, declarado justo pelo justo juiz e assim ter acesso livre ao céu quando eu partir daqui? Veremos aqui 3 pontos que falam um pouco sobre a justificação e como você pode ser justificado. O primeiro, a obra de Cristo. Meu irmão, meu amigo, é a base da justificação. A nossa justificação não acontece pelas nossas boas obras, mas a nossa justificação ela só pode acontecer por causa da obra que Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário, morrendo e depois ressuscitando. Olha só o que diz Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Meus irmãos, nós temos aqui, nesse pequeno versículo, todo o relato,
tudo que Jesus Cristo fez ali para a nossa salvação. Aqui já fala da morte de Jesus Cristo e fala da sua ressurreição. E o versículo fala que ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, morreu por causa dos seus pecados, sendo substituto por você. E depois de 3 dias ele foi ressuscitado, como o versículo diz, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Note bem, a justificação de uma pessoa só tem base na obra salvífica de Jesus Cristo lá na cruz e na sua ressurreição. É a obra completa de Jesus Cristo. Jesus pagou o preço do nosso pecado. E a demonstração que Deus Pai aceitou o preço que Jesus Cristo pagou foi a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, ficaria claro para nós que Deus não aceitou o sacrifício de Jesus Cristo. Mas é evidente que Deus aceitou o sacrifício de Jesus Cristo porque Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Uma prova clara que Deus aceitou a obra de Cristo em favor do nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Por causa da obra de Cristo, você pode ser justificado. Uma outra coisa, então, a obra de Cristo, o que ele fez ali na cruz do Calvário, a sua ressurreição, é a base da nossa justificação. E uma segunda coisa, como então você pode ser justificado, já que a base da nossa justificação é a obra de Cristo? O segundo ponto é, nós somos justificados pela fé nesta obra de Jesus Cristo. Então agora vem um ponto muito importante, ali a sua responsabilidade diante de Deus. Você precisa depositar fé nessa obra de Jesus Cristo para você ser declarado justo, para você ser justificado. E meus irmãos, a justificação, ela não é pelos nossos esforços. Olha só o que diz Romanos, capítulo 4, versículos 4 e 5, dizem assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Note bem, não é pelos seus esforços que você é considerado justificado, mas é através da fé. É aquele que não trabalha, é aquele que não se esforça, aquele que sabe que os seus esforços, as suas boas obras, não podem trazer salvação. Ela é insuficiente para salvar uma pessoa. Então, essa pessoa que desiste de alcançar a sua salvação através das suas boas obras, para ele só lhe resta uma opção. Eu vou desistir, mas eu vou confiar em outra pessoa e essa outra pessoa pode me salvar, que é Jesus Cristo. A salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Então perceba bem, a sua justificação só pode acontecer quando você depositar a fé em Jesus Cristo e não através dos seus esforços. Romanos capítulo 5, versículo 1, preste bem atenção também neste versículo. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, um versículo muito claro. Nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. E o resultado dessa justificação é que agora nós temos paz com Deus. É uma paz relacional. Nós éramos inimigos de Deus e nós estávamos em guerra com Deus, mas através da justificação pela fé em Jesus Cristo, nós tivemos essa amizade com Deus. Agora nós temos paz com Deus, essa paz relacional. Justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Olha só também o que diz Romanos, capítulo 5, versículos 8 e 9. Diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então perceba bem a sua situação antes de Cristo. Antes de você crer em Cristo, você era pecador. E Deus, mesmo assim, provou seu amor por você, mandando a Jesus Cristo morrer na cruz por você. E o versículo continua: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Meus irmãos, justificação pela fé em Jesus Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo, na obra salvífica de Jesus Cristo, pode trazer a justificação para as nossas vidas. Mais um versículo, olha só Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Se você aí na sua casa tiver oportunidade,
o livro de Romanos, a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, são duas cartas que enfocam bastante a doutrina da salvação. E nessas duas cartas vai falar bastante também sobre a doutrina da justificação. Se você tiver oportunidade, estude essas cartas juntas, comparando uma escritura com outra escritura, comparando Romanos com a carta aos Gálatas, e você vai perceber como que a doutrina da salvação e a doutrina da justificação ficará muito mais clara aos seus olhos. E Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Meus irmãos, um outro versículo, bem claro, mostrando que não é pelos seus esforços, pelas suas obras, ou por obediência a qualquer tipo de lei que você será justificado, mas pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas a justificação só acontece pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Você precisa acreditar que Jesus Cristo morreu na cruz por você, que ele foi o seu substituto. Aí sim, você será regenerado, novo nascimento, que nós já vimos, você será redimido, comprado, tirado do mercado de escravos e colocado agora na família de Deus, e você também será justificado, que é o tema que nós estamos tratando aqui agora. Você será declarado justo por Deus, e essa declaração divina, declarando que você é justificado, ninguém pode alterar. Não existe ninguém maior do que Deus, e o que ele diz e o que ele declara é algo irrefutável. Quando Deus declara que você foi justificado, nunca mais na história isso pode ser mudado, porque Deus, ele declarou e ninguém pode mudar as palavras de Deus. Mas uma coisa interessante, a justificação, nós vimos que ela vem pela fé. Agora, cabe uma pergunta aqui para a gente entender um pouco mais. O que é fé? Se alguém perguntasse para você o que vem ser a fé, o que você responderia? Existe uma história bastante interessante que certa vez um professor de EBD, um professor de escola bíblica dominical, ele fez uma pergunta a um pequeno garoto que estava participando ali das suas aulas. E ele perguntou para esse garotinho, o que é fé? O garoto começou a pensar, de uma maneira gaguejando por causa do seu nervosismo, ele respondeu ao professor a pergunta, o que vem ser a fé? E ele disse, professor, penso que é só crer em Deus e não fazer perguntas. Note bem a resposta que ele fez. Fé é isso aí, é crer em Deus, confiar em Deus no que Deus disse e não fazer pergunta nenhuma. Olha só, isso aí é fé. Não duvidar de Deus, simplesmente aceitar o que Deus fez, aceitar o que Deus disse e não fazer perguntas nenhuma. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo. É você aceitar o sacrifício de Cristo e não duvidar disso. É simplesmente, olha, eu sei que Cristo morreu na cruz por mim. Assim, então, você será justificado. E para a gente terminar, gostaria então de deixar uma pergunta, um ponto bastante pessoal. Você já foi justificado? Note bem, nós veremos aqui e nós já vimos que a justificação é gratuita, ela é de graça. Gratuitamente você pode ser justificado. E a pergunta que eu lhe faço, e você deve responder para você mesmo, você já foi justificado pela fé em Jesus Cristo? Olha só o que diz Romanos capítulo 3, versículo 24, para a gente terminar. Diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, meus amigos, a justificação, o presente da salvação, ela está aí gratuitamente para qualquer pessoa. Basta apenas você acreditar, depositar sua fé em Jesus Cristo. E lembre o que aquele garotinho, ele disse, olha, eu creio e que fé é simplesmente aceitar a Deus, aceitar a Cristo e não fazer nenhum tipo de pergunta, não duvidar. Isto aí é fé e a justificação, ela está aí, gratuita para todas as pessoas. Você já foi justificado? Vamos orar?
Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e obrigado também por essa lição sobre a justificação, esse esclarecimento que o Senhor traz nas Santas Escrituras. Que o Senhor esteja aplicando, Senhor Deus, a sua palavra em nossos corações. Rogamos a Ti que os crentes em Jesus Cristo que já foram justificados possam cada dia mais ter a sua fé fortalecida, tendo essa certeza, a confiança na sua declaração que o Senhor os declarou justos. E aqueles que ainda não creram no Senhor, mas estão ouvindo a Tua palavra, rogamos a Ti pela sua salvação, que eles possam tomar uma decisão ao lado de Cristo e ter confiança também na sua declaração de justificação. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus então continue abençoando a todos e que os irmãos continuem também nos acompanhando em nossos próximos estudos. Lembrando, se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí depois nos comentários que nós procuraremos orar uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos.